Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje a gente volta para continuar meditando no livro de Josué, nessa 11ª temporada. Hoje capítulo 3, parte 2, episódio de número 893. E é isso, hoje a gente vai meditar um pouquinho na divisão das águas, a travessia do Jordão, semelhante ao do Mar Vermelho em certas circunstâncias, mas a gente vai falar sobre algumas diferenças disso e como traz lições preciosas para mim e para a sua vida, todo esse texto, esse capítulo e contexto, onde a gente faz uma reflexão histórico-gramatical do texto aqui, muita teologia bíblica disponível para você em todos os distribuidores de podcasts aí. Que bom que você voltou, Deus continue abençoando grandemente sua vida. E a gente segue. Hoje encerra o capítulo 3. No próximo episódio a gente já vai estar meditando no capítulo 4 do livro de Josué. Deus é bom o tempo todo, joia demais. Leia o versículo 14 ao 17. Leia o capítulo 3. Escute os episódios, escute os outros episódios do capítulo 1, do capítulo 2, que tem muita coisa preciosa para abençoar o seu coraçãozinho. Então aqui a travessia do Jordão, assim como a do Mar Vermelho, ela marca uma crise crucial na trajetória do povo escolhido. Os eventos são semelhantes em seu caráter geral, como intervenções divinas, mas há diferenças notáveis que a gente vai refletir aqui. No primeiro caso, houve pressa, houve confusão, houve alarme, o povo fugiu precipitadamente, com o ruído do exército egípcio atrás deles, as montanhas o cercando, e o mar como objeto de terror à sua frente. Então eles clamaram ao Senhor em sua angústia, e até mesmo Moisés parece ter tido as suas apreensões. Em Êxodo 14:15, quando diz: "Por que clamas a mim?" Quando Deus disse. Mas aqui, aparentemente, tudo é tranquilidade, ordem. O território em que se encontram foi subjugado, lhes pertence, e eles se movem deliberadamente, sob a direção de Josué, até a margem do rio, aguardando com calma expectativa a salvação do Senhor. No primeiro caso, a região além do mar era um mistério terrível para eles. Era um deserto árido, inóspito, para o qual não podiam olhar sem pressentimentos sombrios. Mas aqui, as colinas, as florestas, as planícies férteis da terra prometida estão à vista. E embora saibam que não estão destinados a entrar imediatamente na posse pacífica dela, a visão dá um estímulo tão grande à sua fé que é como se a herança já lhes pertencesse. A gente tem que ver esse evento aqui como uma revelação de Deus e como um capítulo na educação e instrução do povo, no estabelecimento deles como uma sociedade. A gente vê o caráter miraculoso e sobrenatural do evento como uma revelação de Deus. E isso, em nossa opinião, é incontestável. É impossível explicá-lo apenas por razões naturais. Os espiões, assim como os valentes de Davi, num período posterior, lá em 1 Crônicas 12:15, provavelmente atravessariam o rio a nado. Mas considerando as condições do rio na época aqui, do versículo 15 deste capítulo 3 de Josué, é incrível que uma multidão tão vasta com mulheres e crianças tivesse conseguido atravessá-lo, exceto por uma divisão milagrosa das águas. Na travessia do Mar Vermelho, um agente intermediário foi empregado para produzir o resultado. Êxodo 14:21. O Senhor fez o mar recuar por meio de um forte vento oriental. Mas não há indicação de nada semelhante aqui.
Trata-se de um exercício direto da mão milagrosa de Deus. Em um caso, um agente natural é usado sobrenaturalmente, no outro, nada intervém entre a causa sobrenatural e o efeito visível. Perceba, o controle de Deus sobre a natureza, todos os milagres no reino físico são uma afirmação da soberania absoluta de Deus sobre as coisas que Ele criou e as leis naturais que Ele próprio ordenou. A possibilidade de milagres, ela surge naturalmente do fato da existência de um Deus vivo, que é Senhor de toda a terra. A credibilidade de um milagre em particular depende da força das evidências, e nessas evidências, o objetivo a ser alcançado, ele desempenha um papel importante. Mas negar a sua possibilidade é negar a soberania divina. É absurdo também supor que a ordem da natureza estabelecida pelo próprio Deus limite a sua liberdade. O poder que a criou deve sempre ser Senhor sobre ela. Considere como essa verdade da supremacia do Deus vivo é a base da nossa fé em uma providência controladora e na eficácia da oração. E como a vontade divina pode operar livremente dentro dos limites da ordem natural. Nós não sabemos. Mas, uma vez compreendido o princípio de que as forças e as leis da natureza não são grilhões impostos à liberdade do poder divino, mas sim instrumentos pelos quais esse poder pode realizar os propósitos do amor como lhe aprouver, você não terá mais dificuldade em acreditar em uma providência paterna na qual você pode confiar e a qual pode recorrer em momentos de necessidade. Nós vemos aqui também o controle de Deus sobre as nações. Esse milagre é para o povo uma profecia, uma promessa de vitória em seu conflito com os cananeus. Versículo 10, nisto conhecereis, etc. O poder que fez recuar as águas do rio caudaloso poderia fazer recuar a força das tribos bárbaras além dele. A abertura de um caminho para o povo escolhido através do rio seria um benefício duvidoso, a menos que pudessem tomá-lo como garantia da presença desse poder com eles posteriormente. E além disso, não seria capaz aquele que plantou as nações de desarraigá-las? Não seria capaz aquele que determinou para elas os tempos anteriormente ordenados e os limites da sua habitação, etc., de mudar seus limites, como lhe apraz, e de destruí-las quando não cumprirem os fins para os quais ele lhes deu sua habitação local? Isso é muito diferente de dizer que os fortes têm licença para oprimir e exterminar os fracos. Pode ser perfeitamente verdade que exista um processo em curso entre os povos da terra, em virtude do qual aqueles que ascenderam na escala da humanidade expulsam os inferiores, uma sobrevivência do mais apto. Mas isso de modo algum anula a lei de que o opressor e o saqueador devem, mais cedo ou mais tarde, sofrer uma justa retribuição. Ai de ti, saqueador. Isaías 33:1. Deus pode usar uma nação como flagelo de outra e vingador de sua própria autoridade. Mas que ninguém pense em trilhar esse caminho sem o chamado divino muito claro e definido. A vingança pertence a mim. Romanos 12:19. Essa violenta tomada da terra de Canaã pelos israelitas, que a gente vai refletir muito nos próximos capítulos, ela só pode ser justificada com base em uma comissão divina direta. E dessa comissão, a travessia milagrosa do Jordão foi o selo e a prova. Um capítulo na educação do povo, uma educação na fé e na coragem, que da fé ressurge. Toda a sua jornada no deserto, ela foi marcada por intervenções divinas significativas. Só o Senhor os guiou, e não havia nenhum Deus estranho com eles, Deuteronômio 32:12.
Eles precisavam especialmente que isso fosse gravado neles agora. Entrando como estavam em uma nova etapa de sua história nacional, novas situações, novas responsabilidades. Entrando como uma comunidade organizada, em contato com as corrupções e idolatrias daquela nação fenícia. Esse milagre também tinha o propósito de lhes dar confiança em um líder. Hoje mesmo começarei a te engrandecer diante de Israel, foi o que Deus disse no versículo 7 sobre Josué. E a serena força da fé de Josué era adequada para inspirá-los com o mesmo espírito. E isso deixa lições preciosas para a gente, pois a vida para a maioria de nós é uma sucessão de provações de fé e fortaleza. Nunca passaste por este caminho antes. Estamos continuamente entrando em novos terrenos, novas fases de experiência, dificuldades, perigos desconhecidos, e a nossa única segurança é a consciência da presença divina, a fé que se apega à força de Deus. Embora possa não haver nada nos ensinamentos das Escrituras que justifique, não é sem razão que em hinos e alegorias o Jordão seja considerado um símbolo da morte. O rio escuro corre entre nós e a terra prometida. Como atravessaremos em segurança? Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale. Ouçamos a voz do capitão da nossa salvação e assim a gente não vai temer. Sim, a arca da aliança abrirá para nós um caminho seguro através de qualquer abismo. A nossa vida é construída de atos, cada um deles importante. Eles, moldados pelo nosso caráter, reagem sobre ele e o formatam. E no sentido de que contribuem para o resultado duradouro no caráter, nenhum ato é insignificante. Mas há momentos, especialmente solenes em nossa vida, quando os caminhos que nos convidam, eles divergem em um ângulo acentuado, de tal forma que cada passo que damos em um torna o retorno ao outro mais difícil. E se um homem é moldado por seus atos cotidianos, muito mais ele é moldado por seus atos em momentos de crise. E aqui Israel, ele enfrenta uma crise na história muito análoga, semelhante à primeira grande crise, quando atravessou o Mar Vermelho. Devem ou não se comprometer com a luta contra as 7 nações de Canaã, algumas com fortalezas aparentemente intransponíveis, algumas com carros de ferro, algumas notáveis por sua estatura gigantesca. Atravessá-la seria comprometer-se com o caminho condenado por 10 dos 12 espiões enviados 40 anos antes. Seria arriscar tudo na esperança de uma batalha, seria não ter para onde recuar, seria ganhar ou perder tudo. Era uma crise da qual dependia o futuro da nação. Precisava de virtude para enfrentar a crise. Se recuassem, seu entusiasmo evaporaria. Sua unidade se desfaria, eles se dispersariam em diversas tribos, nômades e provavelmente degenerariam em um povo como os ismaelitas. Mas veja, sem qualquer progresso contínuo e força autossuficiente que constitua uma história, se avançasse, a humanidade seria abençoada. Até os tempos e países mais remotos, como a história nacional que dá um passo à frente, alcançam a solidez mais robusta com seu novo começo. Mas felizmente, eles tinham virtude para enfrentar a crise, ao menos uma fé suficiente para que se aventurassem, para torná-los obedientes a líderes fiéis e unidos em seu propósito de obedecer à orientação de seu Deus. E ao enfrentarem a crise, eles aceitaram o dever que lhes cabia, com resultados de utilidade perpétua, e nos deixaram um testemunho da solenidade de todas essas conjunturas e da bem-aventurança de enfrentá-las corretamente. O tipo de conjuntura que nos chega, vocês reconhecerão por sua própria experiência.
Elas variam em sua natureza, mas todas têm isso em comum. Convocam o homem a um dever mais elevado, a uma vida melhor, a um empreendimento mais ousado e lhe abrem uma porta. Recusá-las é degenerar em um caráter mais pobre, uma vida mais sórdida, enquanto aceitá-las é ascender a uma nova vida. Sua variedade, de fato, é impressionante. A divisão das águas do Jordão, ela nos ensina que Deus age com poder quando o povo decide avançar com fé. O Jordão não se abre para quem permanece à margem, mas para quem confia, obedece e dá o passo decisivo. Quando Deus vai à frente, meus queridos, até os limites mais intransponíveis se transformam em caminhos. Qual é o Jordão que hoje desafia sua fé e exige um passo, sem possibilidade de retorno? Está disposto a avançar? Confiando que o Deus que abre as águas também é capaz de sustentar a caminhada? Pense nisso. Reflita. Vamos orar, encerrar mais um episódio e volte no capítulo 4 para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Tem um local calmo e tranquilo aí para você se dobrar diante da presença de Deus. Senhor, diante dos rios que parecem impedir nosso avanço, renove em nós a fé, a coragem, ajuda-nos a confiar na Tua soberania, a obedecer Tua direção e a dar o passo que nos chamam à vida mais elevada. Vai à nossa frente, abre o caminho e conduz-nos com segurança até o cumprimento de Tuas promessas. Amém, amém e amém.